agradecer a presença de todos e todas aqui, vocês, tá bom? Gente, é o seguinte, a gente só vai pedir por gentileza, por obséquio, para ninguém passar na frente da câmera. Por quê? Porque depois isso vai correr o mundo inteiro, tá bom? Então, vamos lá. Gente, hoje tá gravando, amor? Tá? Hoje, gente, cheguei, na verdade chegamos, né? Um bom dia, boa tarde, uma boa noite para todos e todas vocês aí do outro lado da tela. Para quem me conhece, eu sou Eduardo, mas hoje estou da Silva Barreto, da Maga. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que hoje o cenário está diferente. Por quê? Porque hoje eu estou aqui com a minha turma do primeiro ano B na Escola Normal Professora Marieta Medeiros, porque a gente vai tratar, a gente vai conversar, a gente vai dialogar, uma participação aqui de todo mundo, porque nós vamos falar aqui de um assunto que é atual, polêmico e é super necessário para a gente falar, para a gente discutir, trazer mais informações. Este seminário é realizado na aula de História do professor Lindinaldo, primeiro ano B. E o tema que a gente vai apresentar é sobre drogas, né? Para algumas pessoas, justamente, para algumas pessoas não se deve falar sobre drogas. Mas para você, o que você acha? Você acha que a gente deve ou não falar sobre drogas? Será que falar sobre drogas estimula outras pessoas a entrar no mundo das drogas? Ou evita, ou previne, a gente trazendo as informações para que não entre no mundo das drogas? Portanto, a nossa equipe aqui é composta por Catiane Camilo e por Eric Rodrigues. A nossa turma aqui. E a nossa equipe, gente, vem trazendo uma experiência aqui sensorial, tá certo? Tem surpresa aqui para vocês, acompanhada de muitas informações. E antes de tudo, vocês sabem que eu sempre começo com uma mensagem para a gente refletir e que depois a gente pode discutir sim no fim do seminário, tá certo? Então vou trazer uma mensagem do livro do doutor Jairo Bauer, tá certo? Esse grande psicólogo, que diz o seguinte: conversar sobre drogas não estimula ninguém a usá-las. Ao contrário, negar informações pode até contribuir para que a pessoa queira descobrir tudo sozinho. É o trecho do livro Tudo sobre Álcool, Cigarro e Drogas. Então, gente, aqui vou começar com uma pergunta. O que leva uma pessoa a entrar no mundo das drogas? Essa interrogação aqui. Guarde para si que no fim nós discutiremos. E nesse primeiro bloco, a nossa amiga aqui, Catiane Camilo, né? Ela vai trazer, a gente vai fazer aqui uma experiência sensorial com vocês. E aí, vocês estão preparados? Então, vamos lá. Nesse primeiro bloco, a gente vai destacar também, gente, sabe o quê? A gente vai destacar as drogas raras, umas novidades, umas drogas aqui que existem na natureza e a gente nunca imaginou que fosse drogas. Então, eu passo a palavra agora para a nossa amiga Catiane Camilo. Boa noite. Boa noite. Espero que estejam todos muito à vontade. Eu vou começar com vocês fazendo uma experiência sensorial. Eu primeiro quero saber quem é menor. Ok. Alguns menores não vão poder chegar perto de algumas das drogas que estão aqui, porque elas realmente são ilícitas. Então, eu jamais colocaria vocês em risco ou a minha própria dignidade. Então, comecemos com as drogas lícitas, aquelas que todo mundo pode, não deveria, e que são comercializadas de uma forma geral, proibida apenas para menores de 18 anos, mas como sabemos, estão totalmente à vontade em qualquer mercado, qualquer criança pode comprar. E digo isso porque fiz a experiência. Mandei meu filho de 9 anos comprar uma cachaça no mercadinho. Ele comprou a cachaça e não houve nenhuma pergunta do
que ele faria, para quem seria e onde ele iria. Então eu mostro a vocês o álcool. Aos menores, não vou poder fazer isso, mas aos maiores, eu quero que vocês cheiram e me digam, vocês utilizariam? Só uma observação, não precisa necessariamente filmar a pessoa por uma questão de direito de imagens, mas se a pessoa quiser aparecer, tá bom, gente, no vídeo, fique à vontade, tá bom? Alguns de vocês nem precisaram me responder verbalmente. Já fizeram isso de maneira explícita, com um pequeno sorriso. Nada contra. Eu também já fiz. Essa outra é o cigarro, que está aqui apenas para ser visualizado. Nós não podemos acender por questões de saúde. Só uma observação, segundo o próprio a fonte que nós pesquisamos, né, as drogas lícitas, essas que estão acessíveis, né, o cigarro, a cachaça, o álcool, ela traz mais prejuízo à saúde da gente do que as drogas ilícitas. A diferença é que as drogas ilícitas, elas causam maiores danos, é mais rápido que elas agem no seu corpo. E as drogas lícitas, consideradas legais, elas causam mais prejuízo à saúde, porque ela está de fato ali a morte acessível para todo mundo. E a sociedade, ela colabora geralmente com o vício, porque como está muito à mostra, como a sociedade aceita, e às vezes quem não faz é colocado de lado, é colocado de escanteio, as pessoas simplesmente bebem porque precisam se enturmar. E daí tem o vício. Eu vou falar com vocês sobre algumas drogas raras. Algumas drogas como o ópio, a ayahuasca e a merla. São todas drogas vegetais. Todas elas utilizadas em rituais espirituais religiosos. Alguns chás são chamados e conhecidos por santo daime. Não são consideradas drogas mais, porém já foram. Em 1606, a Santa Inquisição colocou uma regra geral para os chás religiosos. Por quê? Porque eles causavam o que eles chamavam de encontro com Deus. Então a Santa Inquisição não queria ninguém encontrando com Deus, senão através dela própria. Os chás ainda são usados em muitos rituais religiosos e eles trazem expectativas e interesses diferentes. Eu posso ver coisas maravilhosas, enquanto Albert pode ver coisas terríveis, mas elas causam as mesmas. Desculpa, Albert, foi só Um reflexo. Foi só porque eu não posso usar os menores, então usei você como exemplo. O chá do Santo Daime, por exemplo, ele deixa um barato de 10 horas de alucinações, visão apurada, audição extremamente alta, o seu olfato é quase um olfato de cachorro, você vai sentir cada aroma diferente. Você não mistura nenhum dos aromas que estiverem no ambiente. Todos os seus sentidos se aguçam e por isso que eles chamam de encontro com Deus. O ópio é muito cultivado na Tailândia, na Índia, na Indonésia e é utilizado também para rituais religiosos. Porém, do ópio nós tiramos alguns ingredientes de remédios. Por exemplo, eu tenho a morfina, que é um remédio muito utilizado para quem sente dor. A morfina ameniza a dor dos pacientes. Porém, muitos médicos também utilizam a morfina para que eles não se sintam cansados. E a morfina
causa dependência. A dependência da morfina leva o ser humano a constatar alguns danos cerebrais, como a sinestesia, que é onde os sentidos se misturam. Você não sabe mais o que é audição, olfato, tato. O seu tato, você vai sentir alguma coisa, mas é como se você estivesse comendo o que você está tocando. A sinestesia causa isso e por isso muitos médicos acabam cometendo erros. Muitos enfermeiros acabam cometendo erros, porque a morfina, ela serve para eles para se manter acordado, para se manter bem, e eles não conseguem mais controlar, porque realmente causa dependência. E algumas pessoas que sentem dores crônicas têm dependência da morfina. Apesar da morfina vir de um vegetal, ela traz tantos males como qualquer outra droga. Eu quero que vocês sintam agora o cheiro de mais um objeto. E me digam se vocês reconhecem de algum lugar, em algum momento, vocês já sentiram um cheiro parecido. Ok? Quem quiser falar, fique à vontade, tá certo? Trazer alguma experiência, não necessariamente própria de vocês, mas relatar algum caso, né? Parecido. Vocês cheiram. É um cheiro gostoso, não é? É, um tanto. Oi? Ela não sentiu nada. Vou levar ele de novo para você. É um cheiro gostoso? É um cheiro gostoso. Forte, né? Suave. Forte. É assim, para algumas pessoas, no caso, para algumas pessoas, a droga, ela não cheira bem, né? Para algumas pessoas, elas acham que cheira bem, mas é uma questão pessoal de pessoa relativa. Mas antes de Catiane continuar, eu quero deixar outra interrogação. Para uma pessoa entrar no mundo das drogas, você vê que é altamente convidativo, vocês sentiram isso, é altamente atraente o cheiro, né? Será que uma pessoa, quando entra no mundo das drogas, ela está bem mentalmente, realmente? Não. Né? Mas calma, vocês vão ver outras, essa coisa aqui muito mais fortes e não tão agradáveis assim, aromaticamente falando. Isso aqui é o famoso loló. Para vocês que são de uma época para cá, vocês não conhecem muito o loló. O loló foi muito utilizado, principalmente em carnaval. Por quê? Porque ele tem uma ação instantânea. Geralmente o loló, ele é aspirado. Ele é colocado num tecido, num agasalho, num lenço, e ele é aspirado. Todo o cheiro do loló e os componentes químicos são digeridos. E eles vão para a corrente sanguínea muito rápido, chegando ao cérebro mais rápido ainda. E isso faz com que o usuário se sinta feliz, não fique mais tímido, ele vai ter uma sensação de prazer e ele vai ficar eufórico. E isso faz com que as pessoas utilizem em festas para ter mais desinibição. Todo mundo vai ficar desinibido e quanto a isso, todo mundo sabe que quem é desinibido tem mais prazer. Ou pelo menos supõe-se que seja dessa forma. Algumas coisas eu vou mostrar a vocês e vocês não vão poder tocar de forma alguma. Eu tenho aqui uma droga natural, porém misturada sinteticamente, que eu chamo, que para quem não conhece, é skunk. Skunk é uma droga que é um vegetal, porém é uma plantinha
É uma plantinha inofensiva. Porém, quando misturada com ácido clorídrico, ela se transforma numa droga extremamente perigosa. Quando se fala em skunk, nem se pensa mais em maconha, porque o skunk, dependendo da dosagem que você utilize do seu fumo, você pode ter uma overdose. Sim, parece. E para complementar, eu tenho uma outra droga aqui, muito parecida, porém, eu vou deixar para que o meu colega, Eric, fale um pouco sobre ela para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu começo com a seguinte pergunta. Alguém conhece a maconha normal? Essa maconha é uma das drogas mais utilizadas no Brasil. Ela contém mais de 400 substâncias e das quais 60 delas são classificadas como, como posso dizer, cannabis. Essa maconha aqui, ela é tirada das plantas cannabis sativas e índica, que elas são misturadas com folhas, caules, semente e etc. Ela pode provocar sérias consequências na vida do usuário, como pode perder um pouco do movimento, pode também pupilas dilatadas, olhos vermelhos, grande apetite também, e também ela causa euforia também, e como posso dizer também, Mas o importante é destacar que esses são alguns dos sintomas e sinais, né, que a droga ela causa no organismo. É isso. E ela também, a maconha normal, como eu posso dizer, ela tem uma substância que é denominada como THC, que é uma substância psicoativa. E no uso no usuário, ela pode obter independências químicas e pode levar, né, o usuário a querer sempre, cada vez mais, usar ela. E como eu posso dizer também, como a pessoa vicia nela? Ela, quando você usa pela primeira vez, você vai sentir essa sensação que eu falei, né? Que é de alegria, como o Eduardo falou em casa também. Vai ter euforia, vai ter felicidade, vai aumentar o ânimo da pessoa e também vai aumentar o apetite, né? Claro. E essas pessoas que usam essa substância, ela tem um prazer enorme com ouvir música. Como vocês podem ver também na internet, como o Teto, o Matuê, ele usa esse tipo de erva aqui para poder produzir a música, que é para poder a mente abrir mais, para poder eles criar letra. E isso pode, se você usar bastante, pode ter consequências, né? Pode trazer doenças, como a overdose também, como a Eduardo disse, e etc. Exatamente. E por isso, o que eu aconselho a todos vocês, nunca tentar saber como é isso aqui, porque eu já tive experiência com isso aqui já uns anos atrás e eu não achei nada legal, porque depois a duração dela pode demorar dependendo do estrago que você der, pode passar de 2 a 8 horas. E isso é péssimo, que você começa a ter a visão meio bamba, você não consegue controlar o corpo muito. A fala de você fica tipo macia, tipo, você não fica. Você fica anestesiado. Fica com a boca muito seca, querendo beber água. E também sobe o calor
danado. E eu não gostei. Depois desse dia, nunca mais. Isso que eu aconselho, nunca tente buscar como saber como é isso aqui. Não, não quero não, porque eu Obrigado. matou o galo. Deixa eu apresentar uma coisinha para vocês. É tão utilizado, e ninguém se dá conta que é uma droga. Isso aqui é um ansiolítico. É um remédio utilizado para tratamento de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Porém, isso aqui causa uma dependência horrível. Chega ao ponto de você não conseguir mais respirar sem um ansiolítico. Eu tenho experiência com ansiolítico. Depois do suicídio do meu irmão, a minha vida ficou muito sombria. E eu prejudicando os meus filhos por causa das minhas sombras, eu tive que realmente procurar ajuda psiquiátrica, psicológica. E eu fui diagnosticada com ansiedade. E a ansiedade me levou a um ansiolítico. Eu ainda tomo um ansiolítico de uma forma muito mais tranquila hoje em dia. Minha dosagem agora é mínima. A menor dosagem eu estou nesse momento, mas já chegou ao ponto de ser realmente muito alta. E eu garanto a vocês que o dependente que sente 10 vezes mais do que eu senti, ele deve viver realmente o inferno na terra. Porque numa dosagem controlada, eu me sentia, quando não tomava o ansiolítico, que eu estava prestes a morrer. Era como se eu estivesse à beira de um penhasco com alguém me empurrando todo o tempo. Isso é o que me causava a falta do ansiolítico. Então, não aconselho que vocês utilizem sem prescrição médica. Jamais. Nunca aceitem quando alguém diz assim: tá nervoso, tá sem dormir. Tome isso aqui. Esse remédio aqui melhora. Não façam isso. Eu utilizo ansiolítico com prescrição médica. Hoje em dia, me sinto super bem quando não tomo, mas houve uma época que não era assim. Era uma forma cruel, desagradável e anestesiante. Você não sente mais nada. Essa história de que você vai se sentir melhor não é verdade. Você não vai sentir, é diferente. O uso de qualquer medicação deve vir com prescrição médica e sem abuso. Todo momento de prazer, todo momento de paz vai ser consumido pelos momentos de angústia. Nós tivemos alguns contratempos, alguns dos nossos integrantes não estão presentes. Então, nós subdividimos alguns outros tópicos, como a cocaína. A cocaína é um opiáceo. Eita, eu ainda tô no chão. A cocaína ela é consumida sendo inalada. E ela é produzida a partir da folha da coca. A folha da coca é uma planta muito cultivada no México, por exemplo. Ela é amassada, cremada, transformada em pó, limpa com cloro, e por isso ela se torna tão branquinha e tão prejudicial. O cloro existente na cocaína, ela faz com que queime
as narinas, as suas fossas nasais vão ter feridas horríveis, porque apesar dela poder ser diluída e injetada, a maioria dos usuários prefere a inalação. A inalação geralmente é feita com um canudo que eles colocam na narina e na cocaína. Inala, geralmente utilizada não assim bonitinha, mas nas costas do celular, para que seja mais rápido, mais fácil. Ela causa dependência praticamente imediata. Ela traz a euforia, ela traz o bem-estar, porém, o seu efeito é muito curto. São apenas 2 horas de efeito da cocaína. Depois dessas 2 horas, você vai precisar de uma dosagem maior para que você consiga os mesmos efeitos da primeira dosagem. Eu vou trazer para vocês também o crack, que é um subproduto da cocaína. Ele ainda é mais misturado do que a cocaína. Apesar de também vir da folha da coca, o crack ele causa dependência muito mais rápido e muito mais cruel. O usuário de crack ele perde o sono, a fome, o desejo sexual e a noção de espaço inclusive. Ele não tem mais os sentidos perfeitos, porque ele passa a ouvir mal, enxergar mal, cheirar mal, e por isso ele realmente não se alimenta, ele não consegue mais distinguir o certo do errado, porque o crack chega muito rápido ao cérebro, da mesma forma ele sai muito rápido, então a sensação de prazer é muito pequena. Isso faz com que todo usuário de crack ande já com as suas pedras no bolso e com o seu cachimbo, para que seja mais fácil a utilização. Podem ser cachimbos assim, tradicionais, e alguns cachimbos são feitos em latão. Latinhas de cerveja são amassadas e quando eles colocam o fogo, tudo que passa pelo metal se transforma ainda mais, fazendo com que o crack assim seja ainda muito mais nocivo. Vocês têm algum comentário? Alguma pergunta? Alguns de vocês têm embaixo das carteiras uma surpresa.